Boa noite, queridos padawans. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre orientação a objeto, que é um paradigma de programação onde a gente procura modelar todo o nosso programa como se fossem objetos, como o próprio nome diz, tá? É, nós vamos, nós vamos ver aqui que todo objeto ele é criado a partir de uma classe, que é essa definição dos campos que existem nele, ou seja, as variáveis de instâncias, que são também conhecidas como atributos. Tá? Além dos atributos, nós temos os comportamentos dessa classe, que são os métodos dessa classe. Tudo isso compõe um objeto. Nada mais é do que a receita do bolo é a classe. Aí, a partir do momento que a gente tem um bolo concreto, fofinho e gostoso para a gente poder comer, tá? Esse daí é um objeto, certo? Esse paradigma é legal porque ele tem, primeiro, robustez. Tá? Ele tem tratamento de falha, então ele consegue se recuperar muito bem de falha. Ele é adaptável, ele tem adaptabilidade. O que seria adaptabilidade? Adaptabilidade nada mais é do que a capacidade de evolução do seu programa, do seu sistema, certo? E ele também produz uma reusabilidade, porque como a gente consegue modelar bonitinho cada objeto de maneira separada, a gente consegue utilizar esses objetos em vários pontos diferentes do nosso sistema. Então vamos ver aqui um objeto aqui bem clássico, que é o computador. Vamos modelar ele, né, uma classe como um computador. Então veja aqui, ó. Nós temos o diagrama de classe, que é basicamente essa caixinha que tem aqui, separada em três campos. A gente tem o computador, que é aqui o nome da classe, né, no topo. Nós temos os atributos aqui, nossas variáveis de instância, onde ele tem o tipo de modificador de acesso aqui, através dessa hashtag do maisinho ou do menos, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui tem o nome do nosso atributo e o tipo deste atributo. Nessa parte, no terceiro quadradinho aqui, no terceiro retângulo, tá? Nós temos o que? Nós temos o nome do método, os parâmetros que este método ele retorna, tá? Os parâmetros que que o método recebe, e também temos aqui o tipo de retorno do nosso método, ok? Nesse caso aqui, o primeiro, que está com o mesmo nome da classe, exatamente a mesma coisa, ele é o que? Ele é o construtor da classe, ele que vai compor toda a conexão aí entre os atributos principais que essa classe precisa para poder ser instanciada na memória. Tá? Agora, dado que a gente tem essa classe, como é que funciona isso daí? A gente olha esse diagrama e tem que codificar, né, no nosso próprio programa. Então, assim, pessoal, o código desse programa ele é fácil, ele não tem muita dificuldade. E nós vamos utilizar a linguagem Java, que é a padrão aí das aulas, ok? Então nós vamos aqui para o NetBeans para poder usar essa codificação. E tá aqui, ó, NetBeans. Eu já criei a classezinha aqui num projeto chamado Orientação Objeto. Depois eu vou disponibilizar esse objeto para vocês, esse projeto para vocês. E nós vamos começar a compor aqui, ó. Tem aqui, ó, classe, o modificador de acesso que eu falei, que tem o público, o protegido e o privado. O público, todo mundo tem acesso, então nossas classes elas têm que ser públicas, todo mundo tem que ter acesso, senão não faz sentido a gente conseguir construir essa classe, tá?
O protegido só quem faz parte da mesma hierarquia de classes que consegue acessar. E o privado, somente a própria classe consegue acessar. Tá? Então esses são os três modificadores de acesso. No nosso caso aqui, a classe sempre é pública. Tá? Em alguns casos, de repente, ela pode ser protected, mas é muito raro. E como que a gente vai saber quais os atributos que levam este tipo de modificador de acesso? É fácil, a gente volta lá aonde? No nosso diagrama de classe. Essa hashtagzinha aqui quer dizer que ele é um atributo protegido. Então, vamos trabalhar com o protegido. A hashtag vira protected. Olha só, ficou até azulzinho porque é uma palavra reservada do Java. E aí a gente vai ver qual que é o tipo dele, int, e o nome, velocidade do processador. Então vamos colocar aqui, int, velocidade, processador, ponto e vírgula. O próximo, protected, também é um int, e é o que? A quantidade de memória. Por fim, nós temos um outro atributo protected, que é uma string, e é o que? O fabricante do processador, certo? Conferindo, fabricante processador. Muito bem, já codificamos, olha só que maravilha, já codificamos a nossa classe processador. Então, olha aqui, vamos agora começar com quem? Os nossos métodos. Vamos até deixar um comentário aqui para a gente saber aqui, ó. Região ou somente atributos da classe. E agora vamos fazer aqui o que? Vamos chamar o construtor, o cara que constrói a nossa classe. Ele é o que? Ele é público, tem um maisinho aqui no nosso diagrama de classe, então ele é público. Então vamos codificar esse cara para saber. Basta, o nosso construtor é um método especial, ele não tem retorno, não tem nada, então é public computador. Ele recebe três parâmetros aqui entre parênteses: int velocidade, int quantidade e string fabricante. Muito bem, tá? Veja que a parte aqui, ó, inverte sempre, né, no código do Java para o nosso diagrama de classe, sempre inverte a posição aí da declaração entre o nome do atributo ou do parâmetro e o tipo dele, tá, pessoal? É isso que acontece aqui. Então vamos lá. Vamos continuar aqui rapidinho para a gente poder finalizar esse cara. Como é que eu declaro como é que eu declaro o código desse construtor? Eu vou chamar aqui, ó, this, que é quem, pessoal? Eu estou me referindo à própria classe, aos elementos dessa própria classe. Veja que já apareceu aqui as possibilidades de atributos que eu posso acessar. Então, this, velocidade processador, vai receber quem? Ele recebe a velocidade, que veio como parâmetro. This ponto quantidade de memória recebe quem? Recebe a quantidade. This ponto fabricante processador vai receber o fabricante que veio como parâmetro. E agora vamos fazer os métodos, que são os métodos get e set. Os métodos get, né, referente a esses atributos aqui que nós vamos trabalhar. Todos eles também são públicos. Então, get velocidade processador não tem parâmetro,
Só que ele tem o que? Ele tem um retorno. Então, qual que é o retorno dele? É o mesmo tipo do nosso atributo aqui, velocidade de processador, int. Então, tem a palavrinha aqui, ó, return, para poder falar para ele, estou retornando algo. Quem que eu vou retornar? This, velocidade do processador. Mesma coisa agora para a quantidade de memória. Sempre lembrando aqui de digitar como camel case, tá? Onde o nome das classes sempre começa com a letra maiúscula e o nome dos métodos e o nome dos métodos e atributos, eles são em letra minúscula e quando compostos por mais de um nome, em todos os casos, as segundas palavras são em letra maiúscula. Tá? Vamos aqui, fabricante, get fabricante, processador, certo? Vamos lá, temos um return this fabricante processador. E aí, pessoal, vamos fazer mais um outro método que é o que? Um public string aqui, dizer informações. Que eu vou fazer o que aqui, ó? Vou dar um return e vou retornar uma string bonitona aqui para falar quando eu precisar quais são as informações do meu computador. Então, eu vou colocar, ó, sou um computador, certo? Tá. A velocidade, o fabricante do meu processador é. Agora vamos compor aqui a string e vou usar o que? Um método que eu já tenho aqui, ó, this.quem? Get fabricante processador. Mas para a gente continuar concatenando a nossa string, vamos colocar aqui na parte de baixo para poder não ficar muito grande esse. Aí eu vou falar aqui, ponto, a velocidade do processador é, vamos colocar a velocidade do processador, this.get velocidade do processador, ponto, toString, não precisa, desculpa, nesse caso não precisa. Aí a gente vai colocar aqui um pontinho, vamos falar, é minha quantidade de memória é this.get quantidade de memória, ponto e vírgula. Prontinho, pessoal. Tá feito aqui a nossa classe computador, certo? Então, para a gente poder trabalhar agora, o que a gente faz para poder trabalhar com essa classe? Vamos criar uma nova classe aqui, vou chamar ela de principal, tá? Classe principal, vamos apagar esse monte de lixo que o NetBeans cria e vamos fazer aqui o método main, certo? Vamos digitar então public static, só um segundo que parece que travou a máquina, void main string args, só que string ele é um array, olha só. E agora aqui a gente faz o que? Construtor
Ops, desculpa, computador, né? Computador. C recebe new computador. E aí a gente tem aqui alguns parâmetros. Vamos ver aqui os parâmetros. Velocidade dele de 2. Quantidade de memória 8. Fabricante. Fazer um jabá aqui da Intel. Certo? E aí a gente pode catar aqui, ó. Vamos usar um método C. Dizer informações. Tá? Esse daqui é o código aí para a gente poder usar. Então, a gente cria o nosso objeto computador, tá vendo aqui, ó? Chamamos ele de C e depois nós chamamos o que? Vamos dizer as informações. Vamos rodar esse cara para ver como é que funciona. O principal é a main class, né? Então, esperamos um minutinho. Olha só que bonito. Rodou, olha só que coisa mágica, coisa linda. Saiu tão bonitinho o nosso código. Olha, orgulho, né, pessoal? Então, basicamente é essa a ideia que a gente tem para poder criar uma programação orientada a objeto. Não é nada diferente disso. Beleza? Tá. Nas próximas aulas aí nós vamos falar um pouquinho sobre herança, vamos falar sobre polimorfismo, falar sobre classes abstratas e interface. Tá? Uma sequenciazinha aí de todas essas classes, esses temas aí. Então, Padawans, por enquanto é só. Nozes e até o próximo vídeo.